E aí, você, meu amigo, minha amiga aqui da Educaprova, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para a gente iniciar mais um vídeo de correção, mais uma correção de prova. A gente sempre está fazendo, à medida do possível, correções de provas para vocês, para mostrar se tem questão que cabe recurso ou não. Olha, hoje eu não estou nem no estúdio, hoje eu estou totalmente improvisado aqui, eu estou dando aula presencial o dia todo, hoje, tarde e noite. E aí, no intervalo aqui entre uma aula e hoje e outra, eu trouxe notebook aqui, trouxe microfone para não deixar vocês sem esse amparo, para tentar ajudar vocês nesse quesito também. Vamos lá, pessoal, vejam como vai ser esse vídeo de correção. A gente vai analisar aqui as questões que a gente entende que cabe recurso. A gente não vai analisar todas as questões de prova porque não há necessidade. A nossa equipe analisou a prova e as questões que cabem recurso, os professores fizeram gravação e eu vou disponibilizar para vocês aqui. Os professores estão indicando quais questões cabem recurso e por que cabe recurso. Então a gente vai comentar isso, que é o que importa aqui para você. As que não cabem recurso, não precisa fazer o comentário. Agora, as que cabem recurso, que a gente discorda, a gente vai comentar e dar base para você fazer esse recurso que ainda dá tempo. Tudo bem? Beleza? Olha só. Eu vou mostrar aqui inicialmente para você uma questão de direito constitucional, lá de noções da administração pública. Lá dentro de noções da administração pública, pessoal, a banca, né, curiosamente, ela colocou somente questões de direito constitucional, né? Maldade, porque mandou você estudar direito penal, administração geral, noções de direito administrativo com agentes públicos e servidores e direito constitucional. Disso tudo cobrou só a Constituição. Gente, essa questão 27 causa polêmica, está causando muita polêmica nos grupos e eu vou mostrar a você aqui. Nessa prova, foi a prova para Fundamental 1 séries iniciais. Aqui ela não errou. Quando ela fala de terras devolutas, não há um erro de digitação. Gabarito letra A, terras indisponíveis. Beleza. Séries iniciais não cabe recurso. Deixa eu dar uma olhada em séries finais, né? Deixa eu ver, por exemplo, professor de ciências aqui. Deixa eu dar uma olhada na questão 27, se ele teve também esse erro de gabarito. Deixa eu dar uma olhada aqui. Também não teve em séries finais. Ok, ó, indisponíveis, beleza. Ele teve o erro de gabarito nessa prova, um erro de ortografia, na verdade, de digitação, na prova de educação infantil. Quem fez a prova para professor da educação infantil, a questão 27, de acordo com a Constituição Federal de 88, é correto afirmar que as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados são indisponíveis. O gabarito é indisponível de acordo com a Constituição Federal, tá bom? Vejam, abrindo a Constituição Federal aqui, ó, de maneira bem objetiva, bem breve, nós percebemos que sim, terras devolutas, lá no artigo 200, no artigo 225, parágrafo 5º, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados. Beleza. E aí essa questão, ela trouxe aí, ó, indisponíveis, faltou o N. E a polêmica, mas é lógico. Quem acertou a questão, logicamente, não quer que ela seja anulada, né? É compreensível. Ah, não cabe recurso, porque era lógico ali, dava para entender que eram indisponíveis. Ok, gente, mas a minha sincera opinião é... E aqui, eu sempre gosto de destacar um ponto muito importante nesse início de correção. Sempre tem gente, vai ter gente aqui nos comentários, eu tenho certeza absoluta que vai ter gente aqui nos comentários dizendo: ah, mas essa questão é óbvio que não cabe recurso. Sempre tem os que criticam, os haters, né? A gente tem vários haters, pessoas que a gente faz um trabalho de graça de comentar as questões que a gente entende que tem uma brecha para recurso, e a pessoa ainda assim vai criticar, dizer: ah, essa questão, teve um que comentou em outra correção, ah, esse pessoal não acertou, fez uma prova ruim, não estudou e está querendo anular as questões. Gente, nós estamos aqui dando subsídio, uma força para quem acha que cabe recurso. Quem acha que não cabe, tá tudo certo, não precisa comentar, não precisa fazer nada, ignora o vídeo. Mas quem precisa anular a questão, a gente vai apresentar aqui alguns argumentos que a gente entende como válido, tá? Por exemplo, essa questão 27. Eu entendo que ela deveria ser anulada na prova de educação infantil. Por quê? À medida que a prova, pessoal, se eu faço uma questão dessa, eu vejo essa letra A com um erro de ortografia, o que é que você pode imaginar? Poxa, a letra A, ela fala indisponíveis, tem erro de ortografia. Isso aqui pode ser uma pegadinha da banca. Você pode imaginar isso? Você não está com aquele artigo decorado na sua cabeça, você fala: pô, eu vou colocar indispensáveis aqui, por exemplo, letra C, né?
Inclusive, lá no artigo 20, lá no artigo 20, ele fala: as terras devolutas são indispensáveis à defesa das fronteiras. Poderia ter confundido facilmente com isso daqui. Tudo bem que é meio vago você dizer terras devolutas são indispensáveis, é meio vago, né? Porque são indispensáveis à defesa das fronteiras. Para estar corretinho, deveria ter isso: indispensáveis à defesa das fronteiras. Mas, meu amigo, eu fazendo uma prova dessa, se eu visse a letra A com esse erro de ortografia e a letra C como indispensáveis, eu marcaria, pô, é letra C. Letra C. O que ele está colocando aqui, ó, terras devolutas são indispensáveis. Sim, são indispensáveis sim para a defesa das fronteiras. Compreende? Então, em minha opinião, se uma alternativa considerada correta tem um erro de ortografia, ela deve ser anulada a questão. Por quê? Deve ser anulada porque esse erro de ortografia compromete o julgamento objetivo pelo candidato. E o argumento do recurso deve ser esse. Você, quando for construir o recurso, você fala: o erro de ortografia da alternativa compromete o julgamento objetivo da questão. Porque se você vê essa prova, você vê essa alternativa, você fala: não, está com erro de ortografia. A banca colocou isso, não tem como ela considerar como correta, ela colocou como uma pegadinha. Para eu ver, passar batido ali, mas na verdade a letra C, porque de fato as terras devolutas são indispensáveis para a defesa das fronteiras. Compreende, pessoal? Então, em minha opinião, a questão 27 para a prova de educação infantil deve ser anulada por esse motivo. Se você acertou a questão, show de bola, fica tranquilo. Quem errou, existe essa brecha. Professor, a banca vai anular? Nunca se sabe, gente. A gente apresenta aqui para vocês alguma brecha que a gente vê para anulação. Não quer dizer que vai anular. Mas se a gente vê que tem uma brechinha para anulação, a gente diz a você. A gente comenta e aí você vai tentar. Infelizmente hoje, recurso é tentar a sorte, porque muitas vezes a questão claramente está irregular e a banca não anula, tá? Então é tentar, tente, não custa nada de graça, tente anular a questão. Se você conseguir bem, se não, se essa questão, por exemplo, for determinante para você entrar nas vagas, você pode entrar com ação judicial, tá? E na justiça você tenta essa anulação. Beleza? Show de bola? Maravilha. Então, o que é que nós iremos fazer agora? As questões de ECA, LDB, que eu analisei, nenhuma cabe recurso, tá? ECA, LDB. A gente mandou essa prova, pessoal. Deixa eu trazer vocês para mim novamente aqui. Pronto. A gente mandou essa prova para a nossa equipe e os professores, a maioria entendeu que não cabiam recursos para as suas disciplinas. E os professores que entenderam que tem questão passiva de recurso, fizeram um vídeo, eu vou colocar para vocês agora. Então aqui na sequência, você vai ver o vídeo e você vai ver o comentário do professor para recurso. Você aproveita e anota tudo para você elaborar o seu próprio recurso. Tá bom? Então acompanha e já eu volto aqui com você. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Cacildo Souza, trabalho com língua portuguesa e atuo no Educa Prova. Nosso curso realizou uma preparação direcionada ao concurso para a Prefeitura Municipal de Caiçara, desde lá do início, desde que o edital foi lançado. Nós fizemos um curso intensivo, fizemos aulas gravadas misturadas com aulas ao vivo. Na verdade, não foi um curso intensivo, foi um curso intenso. E nós tivemos o concurso realizado dia 18 de janeiro, domingo agora. Vamos analisar aqui algumas questões da nossa área de língua portuguesa que geram dúvidas e que são passíveis de mudanças em nosso entender. Em especial, duas questões. A prova em si foi uma prova boa, os conteúdos tranquilos. A prova foi até certo ponto minimalista, porém, algumas coisas precisam ser analisadas. A primeira questão que nós vamos analisar é a questão número 4, questão de sintaxe. Sentei-me na areia e vi que os barcos se moviam calmamente e nuvens se espalhavam pelo céu. E em análise às informações contidas nas assertivas abaixo. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui um período misto. O período aqui é misto. O que é um período misto? Ele é formado de coordenação e subordinação. A oração subordinada, toda oração que inicia em que é subordinada. Ela está aqui. Subordinada a quem? A vi, que neste caso é a oração principal. Sempre que existir período composto por subordinação, vai existir pelo menos uma principal e uma subordinada.
Você pode ter mais de uma subordinada. Principal é só uma. Então aqui a oração principal vi é complementada por que os barcos se moviam calmamente. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta, porque completa o sentido de vi. Ao mesmo tempo em que vi é considerada uma oração principal, ela também é considerada uma oração coordenada, junto com vi que os barcos se moviam calmamente, com sentei-me na areia. São duas orações coordenadas. São construções paralelas. Então, como o período é misto, a oração ela é coordenada em relação a uma estrutura e subordinada em relação a outra. Nesse caso aqui, ela é principal. Então, sentei-me na areia e vi que os barcos se moviam calmamente e nuvens se espalhavam pelo céu. Essas três orações são orações coordenadas entre si. Se eu desconsiderar a parte que inicia o quê? Três orações coordenadas. A primeira coordenada assindética, a segunda coordenada sindética aditiva e a terceira também, coordenada sindética aditiva. Na parte de subordinação, eu tenho uma principal e uma subordinada. Uma coisa é certa, sentei-me na areia não é oração principal. Só que você pode ser induzido a classificar como principal por causa do vi, mas o vi é uma outra oração. Então, sentei-me na areia é oração coordenada assindética. Número 1 está errado. Todas as orações são subordinadas? Impossível todas as orações serem subordinadas num período, porque ainda que você não tivesse coordenação, pelo menos uma delas seria principal. Então, 1 e 2 aqui erradas. Se 1 e 2 estão erradas, você descartaria A, você descartaria C, não, C você não descartaria. Você descartaria E. E aí você descartaria a D também. Onde tivesse 2, você teria a resposta já automaticamente na B. Agora vamos lá. Letra B seria a resposta. O gabarito oficial está como letra A. Gabarito oficial está como letra A. Importante. Então, qual seria a mudança aqui? A mudança de gabarito de A para B. Porém, vamos adiante. Que os barcos se moviam calmamente, oração subordinada, substantiva objetiva direta, eu já tinha colocado, só que ele diz que é do verbo vir. Não é do verbo vir. É do verbo ver ou da forma verbal vi, que eu acho que é o que eles queriam dizer. Não vejo isso como motivo para a pessoa errar. Vai ser oração subordinada, substantiva objetiva direta do mesmo jeito. Só que quem errou a questão pode alegar: eu errei porque estava dizendo que era do verbo vir e a informação está errada. Isso foi um erro material. Portanto, a alternativa a assertiva 3 aqui, que está como correta no gabarito oficial, porque a A diz que é 1, 3 e 4, mesmo com a mudança seria 3 e 4, mas se eu considerar esse erro, seria apenas o item 4 correto. Então, vamos lá, vamos resumir a ópera. Gabarito oficial está como letra A. O gabarito que deveria ser, caso não houvesse erro, letra B. Mas se a banca acatar o recurso de que o verbo não é vir, e sim o verbo ver, aí a questão vai ser anulada. Então, nós temos várias situações nessa questão. Que a letra A não é a resposta, isso já é certeza. Agora, existem dois cenários. Mudança do gabarito de A para B. Para quem não acha que esse verbo vir confundido com o verbo ver interfere, ou anulação pela informação errada. Então, estou dizendo os dois cenários aqui. Acho mais provável a mudança de A para B. Acho que a questão não vai ser anulada. Porém, estão aí as observações.
E a outra questão é a seguinte, a número 5. Muita gente achando que tem erro. Não tem erro nessa questão. Em peixes podemos considerar o X como um dígrafo? Não é, é falso. A areia possui um ditongo EI? Verdadeiro. Enquanto possui todas as letras pronunciadas no trecho destacado, tem gente que não atentou para isso. Gente, é todas as letras pronunciadas no trecho destacado. O trecho destacado é QUA. Todas as letras são pronunciadas, verdadeiro. E o encontro consonantal em barcos impede a pronúncia? Não impede, você pronuncia todas. Então é falso. Qual seria a resposta aqui? A resposta aqui seria a letra E. Porém, preste atenção, este conteúdo não consta no edital. Então, esta questão deveria ser nula por extrapolar o edital. Vejam aqui agora o edital para vocês mesmos comprovarem. Olhem, intelecção textual e vem fonética. Aquele conteúdo da questão número 5 é o conteúdo de fonética, mas que fonética? Encontros vocálicos e consonantais, encontros vocálicos, consonantais e dígrafos. O edital não aponta esses conteúdos. Na parte de fonética, o edital diz que são as adequações ortográficas, a acentuação gráfica e a crase. Então, não há conteúdo de dígrafos ou semelhantes. Por isso que eu acho, se a banca tiver bom senso, a número 5 será automaticamente anulada. A outra, número 4, por mais problemas que possa ter, você pode entrar no campo da subjetividade. E se a banca disser que esta oração da número 4, por estar paralela, ela também entra na principal, eu acharia absurdo, mas não acho difícil que a banca faça. Ela poderia dizer, sentei-me na areia é parte da oração principal. Sentei-me na areia e vi seria uma oração principal só. Pode ser que a banca diga isso. Eu acho absurdo, mas não é difícil a banca fazer, porque entra numa parte de análise que é mais subjetiva. Tem a objetividade da gramática, mas tem a subjetividade da interpretação. No caso da número 5, não há o que discutir, pois o conteúdo não se encontra no edital. Então, este é o meu parecer. Aí nós fazemos as análises. Alguns alunos, eles percebem coisas que na nossa primeira análise às vezes não foram notadas e nós tecnicamente damos o nosso parecer. Você pode concordar ou discordar. Esta é a nossa análise das duas questões pelo Educa Prova, que é um cursinho que preparou de maneira muitíssimo competente os candidatos para esse concurso. Fazemos essas observações. É isto aí, Bruno Lira. Grande abraço e eu espero que todos tenham se sobressaído e as pessoas que desejarem podem entrar com recursos nessas duas questões. Estamos juntos. Então, esses foram os comentários da nossa equipe, dos professores que entendem que tem alguma questão aqui passiva de recurso. Agora, professor, eu nunca fiz um recurso na minha vida. Eu gravei um vídeo, pessoal, em outro concurso, quando a gente teve o concurso da Prefeitura de João Pessoa, e a gente fez um vídeo de correção, e lá eu mostrei passo a passo como se faz um recurso. Então, se você nunca fez um recurso na sua vida, dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender como você construir esse recurso. Embora hoje tenha vários meios na internet, vários modelos, mas o professor nunca fez, a gente não tem como, a gente, o Educa Prova, não tem como fazer um recurso para você, mas até porque os recursos, eles não podem ser da mesma forma, não podem ser o mesmo modelo, tem que ser diferente, senão a banca não aceita. Então a gente não tem condições de fazer um recurso para cada aluno. Mas eu vou colocar esse vídeo aqui, onde você vai entender como é o passo a passo para você elaborar um recurso. Tá certo? Acompanha esse vídeo agora e depois volta para cá para a gente conversar mais um pouquinho.
Pessoal, presta atenção. O recurso, você tem que usar uma linguagem minimamente formal, né? Você não vai utilizar a juridiquês, nem aquela linguagem rebuscada, não, mas uma linguagem minimamente formal. Por exemplo, a gente ama a IDECAM. Quem é que não ama a IDECAM? Então a gente começa com todo o respeito do mundo. Olha, a ilustre banca examinadora IDECAM. Mesmo que você tenha na sua cabeça, você queira falar assim, essa infeliz dessa IDECAM. Não, vou colocar a ilustre banca examinadora IDECAM. Aí você coloca, venho por meio deste recurso, requerer a anulação da questão 14 do cargo de pedagogo, prova 103, caderno de questões tipo A. Enfatizo o seguinte, enfatizo que essa questão também está na prova de professor da educação básica 2. Também está na prova de professor da educação básica 2. Tudo bem? Beleza? Então, por isso está tanto para pedagogo como para professor 2 e você só altera esse início aqui. A IDECAM, gente, deixa eu até colocar para vocês. Geralmente, eu não sei se mudou, tá? Mas ano passado, eu ajudei aluno com recurso na IDECAM e ela vai abrir no sistema, na área do candidato. Lá na sua área do candidato, ela vai abrir um link para recurso. Já deve ter aberto, na verdade, que o recurso é hoje e amanhã, né? Terça e quarta. Então, ela abre o link para recurso, você vai no link e tem um campo para você digitar o recurso. Então, você vai colocar lá as informações que ela pedir, você coloca. Ela deve pedir o número da questão, não lembro. Ela vai pedir as informações, você coloca. E tem um campo para você digitar. Nesse campo, você vai jogar o texto que você vai construir. Tudo bem? Ok, analisa aqui. Ok. A solicitação se dá, até não coloquei se dá. A solicitação se dá porque a questão não tem gabarito correto. A solicitação é feita porque a questão não tem gabarito correto. Enfim, a questão requer, e aqui eu vou contextualizar, a questão requer que seja assinalada a alternativa, que indica corretamente um princípio que norteia o ensino público, nos termos da Constituição Federal. Isso é muito importante, né? Porque a questão diz, de fato, ó, vejamos, aí eu coloquei entre aspas aqui, a Constituição Federal de 88 buscou evidenciar a universalidade da educação no Brasil, caracterizando-se como direito de todos e dever do Estado da família. Nesse contexto, enfim, eu transcrevi a questão e vejo que aqui ele coloca a Constituição Federal de 88, aqui ele coloca nesse contexto, aqui ele coloca um princípio. Então, a questão, de fato, pessoal, é com base na Constituição. Não é para você responder pela lógica, pela intuição, é com base na Constituição, tá? O gabarito oficial apresentado pela banca foi letra C. Ok, isso aqui foi o que eu coloquei. Ó. O gabarito oficial apresentado pela banca foi letra C. Ocorre que, analisando a Constituição Federal de 88, percebemos que o conteúdo trazido na letra C não tem amparo constitucional. Vejamos o artigo da Constituição Federal de 88, que trata sobre o tema. Aqui eu transcrevi o artigo. Ó. Eu transcrevi o artigo 206 da Constituição. Ao final, conforme podemos observar, não há na Constituição Federal de 88 nenhuma menção ao conteúdo trazido na alternativa letra C sobre a não subordinação entre instituições públicas e privadas de ensino. De fato, isso não está na Constituição. O que há, na verdade, é o princípio da coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, no inciso 3 do artigo 206. E, de fato, não tem nada a ver. Uma coisa é a coexistência, estarem juntas. Outra coisa, elas não se subordinarem. Isso aí poderia acontecer no nosso sistema, não acontece. Mas poderia acontecer no nosso sistema de coexistirem e uma ser subordinada à outra. Entende? Então, dizer que tem coexistência não é a mesma coisa que dizer que não há subordinação. São afirmações distintas. Assim, pelas razões aqui expostas, como não há alternativa correta para ser assinalada, solicito a anulação da referida questão. É um recurso simples, tá, pessoal? Acabou o recurso. É um recurso simples. Você pode reproduzir aí, alterando algo. Não faça igual, não copia, não dá Ctrl+C, Ctrl+V, porque a banca anula. A banca, na verdade, ela não aceita recurso igual, idêntico. Então, utiliza o padrão. O modelo é esse. O modelo é, você vai dizer a ela o que é que você está fazendo ali. Ou seja, venho apresentar recurso da questão tal. Então, traz a questão objeto de recurso. Aqui você vai trazer a questão.
Aqui você vai dizer por que você vai querer recorrer, então você vai trazer o fundamento constitucional. E aqui você vai dizer por que essa questão deve ser anulada. Essa questão foi uma questão bem... esse recurso foi um recurso bem simples, eu fiz agora, antes de começar a live com vocês. E você pode até aprofundar um pouco mais, você pode argumentar um pouco mais, fique à vontade. Tudo bem? Agora, óbvio, observe que existe uma limitação. Dentro da caixinha, existe uma limitação de caracteres. Gente, passada essa parte de recurso, de como aprender recurso, a gente vai finalizando essa correção, mas antes, quero fazer um convite. Se você tem interesse em continuar estudando para concursos de educação, para concursos de professores, nós temos o curso extensivo, gente. O curso extensivo, pessoal, ele tem o objetivo de te preparar a médio e longo prazo. Não é essa preparação de pós-edital, que é muito correria. Sempre que o edital é publicado, você fica ali com pouco tempo para estudar. Pensando nisso, a gente tem um curso que dá base para você estudar para todos os concursos de educação. É o curso extensivo, onde você tem língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, informática, legislação educacional, tecnologia educacional. É um conteúdo vasto, amplo, com aulas gravadas, aulas ao vivo, onde você vai conseguir formar essa base necessária. Eu tenho um vídeo aqui também que eu gravei para vocês, passando, te mostrando. Eu vou te mostrar agora como é esse curso extensivo. Tá certo? E aí para você participar e começar a estudar com antecedência para os concursos. Eu quero te apresentar agora para que você tenha um planejamento de como é que vai ser daqui para frente. Vejam, a gente chegou ao fim do concurso de Riachão do Bacamarte. Você vai entrar com os recursos que forem necessários e, se Deus quiser, vai passar para as próximas etapas. Se você quiser continuar estudando para concurso, se não foi dessa vez, ou até se você conseguir a aprovação neste concurso, mas quiser continuar estudando para ter uma segunda matrícula de professor, eu vou te apresentar o nosso curso extensivo. O curso extensivo, gente, ele tem o objetivo de uma preparação com antecedência. Você sabe como é difícil estudar para concurso depois que o edital é publicado. O edital, quando é publicado, você tem pouquíssimo tempo para começar a estudar. E ali, muitas vezes, você não consegue, fica desestimulado, desestimulada. Nesse sentido, a gente pensou nesse curso extensivo justamente para você que não tem tempo de estudar durante uma carga horária muito alta por dia e que não dá tempo de estudar essa carga horária alta, sobretudo no pós-edital. Então, o curso extensivo é para que você comece, mesmo com a carga horária diária pequena, mas comece. Começando aqui, ó, porque no médio prazo, isso vai fazer com que você alcance essa aprovação. Então, vejam só o nosso curso extensivo, eu te mostrando. Eu vou colocar esse link aqui para você na descrição desse vídeo, tá, do YouTube. É o educaprova.com.br. E aqui você vai ter várias informações. Assista esse vídeo onde eu dou diretrizes básicas, informações necessárias sobre esse curso. Tem vários depoimentos aqui, alguns depoimentos que a gente recebe ao longo do tempo. Nós temos vários outros que a gente posta de vez em quando no Instagram também. Mas são alguns depoimentos dos nossos cursos, de como o nosso curso ele colaborou para a aprovação e para o caminho das pessoas. E aqui tem informações importantes, né? O curso ele tem uma longa duração e todo um direcionamento para você. Nós temos aulas gravadas. Esse curso ele é composto, pessoal, por aulas gravadas, onde você tem blocos de teoria e blocos de questões. E tem aulas ao vivo. Eu tenho 2 aulas ao vivo por mês. 2 aulas ao vivo por mês e aulas gravadas. Quando você adquire o curso, você já tem acesso imediato. Tem simulado, um simulado mensal, para que você possa ir treinando. Tem provas extras que a gente coloca, questões extras que a gente coloca na plataforma também. Tem o mapa pós-edital que tem o seguinte objetivo. O objetivo do mapa pós-edital é te dar orientar quando for publicado o edital. Então, suponhamos que você é aluno do nosso curso extensivo e é publicado um edital aí de uma prefeitura X. Você quer fazer esse concurso. Aí você manda o edital para a gente e diz, professor, eu quero fazer esse concurso. Então, por gentileza, me diz quais são as aulas da plataforma que eu preciso assistir para estar estudando para esse concurso. E a gente constrói para você um mapa dizendo exatamente, olha, são aulas, essa aula de português são essas, legislação são essas, conhecimentos pedagógicos são essas. Então a gente direciona, te diz como você vai estudar usando a plataforma para aquele concurso que foi publicado. Quais são os módulos do nosso curso? Tem módulo de mentoria, onde a gente te dá orientação de estudo, te ensina a montar o seu próprio ciclo de estudos, que é importantíssimo, dicas essenciais. Tem língua portuguesa, informática, tecnologias educacionais, conhecimentos pedagógicos, tem legislação.
Aí tem legislação educacional, tem legislação federal, tem administração pública, tem simulados, lista de questões extras, aulas ao vivo, enfim, uma série de conteúdo para você. Quem são nossos professores? Tá aqui, ó. Professor de legislação educacional sou eu, professor Bruno Lira, mas tem o professor Demétrio de legislação também, ó. Português, professora Denise, professor Cacildo, a Ademar de Informática, Xlide de Conhecimentos Pedagógicos, Paulo Gonzaga de Informática, Risonaldo que trata as dicas e mentoria, Cacildo Português e professora Marcela em Conhecimentos Pedagógicos. Ah, professor, eu não conheço o professor X, não conheço a professora, por exemplo, o professor Xlide, como é que eu faço para conhecer, para saber se ele é bom? Ora, além de praticamente todos esses professores têm vídeo aqui no nosso canal do YouTube para você conhecer um pouco da metodologia dele. Mas, por exemplo, você vem aqui, ó, professor Xlide, quero ver o currículo dele. Tem um resumo, né? É um resumo do currículo dos professores. Se você clicar, você tem acesso. Ah, professor Cacildo, clica aqui, ó, resumo do currículo. Professora Marcela, resumo do currículo. Para você ter uma ideia de quem são essas figuras que estão conosco. Tá bom? Quanto é que eu pago nisso, professor? Mensalidade de R$72. É um curso bem acessível, tá, gente? A gente pensou nesse curso para que fosse acessível para todo mundo. Como é que você faz para pagar? Você paga o valor do curso inteiro e você divide no cartão. Se você dividir em 12 meses, porque esse curso ele te dá acesso de 12 meses, tá? É um curso de 1 ano. Então, se você divide no cartão em 12 meses, cada parcela fica R$72. Mas se você quiser pagar à vista, você paga apenas R$697 no Pix ou no boleto. 697. Quando você paga esse valor à vista, você vai ter acesso de 1 ano. Você vai ter um desconto, inclusive, né? Ó, 697 dividido por 12. Se você pagar à vista, 697, a mensalidade do curso para você vai sair a R$58. É um valor bem abaixo do que você pode encontrar em qualquer lugar, né? Tem um brinde que a gente tá aqui, é um plano digital. Bem bacana esse plano aí, porque você vai ter um meio de organizar seu dia, seus estudos, bem interessante, tá bom? Então é isso. Quer garantir sua vaga? Basta clicar aqui, ó, me tornar aluno, e você vai preencher seus dados de pagamento. Com isso, a gente já recebe a notificação. Nosso time vai entrar em contato com você, vai te dar boas-vindas, se colocar no grupo do WhatsApp e te dar o direcionamento. No momento que você faz a compra, já chega imediatamente no teu e-mail o link para você entrar no curso e você ter acesso às aulas. Perfeito, gente. Então esse é o nosso curso extensivo, essa foi a nossa correção da prova de Caiçara. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado a quem confiou no nosso trabalho nesse processo do concurso de Caiçara. E se você vai estar presente conosco no curso extensivo, se você vai começar agora a se preparar para os próximos concursos da educação, vem com a gente, se inscreva já no nosso curso extensivo e seja bem-vindo ao EducaProva. Tá ok? Um forte abraço, até a próxima.